Começa agora mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, do O Voto, e hoje tenho comigo os residentes Catarina Doré, Gonçalo Sousa e Joana Marcos Brás. E convidámos esta semana o João Pedro Leitão, 24 anos, advogado e professor de Direito na Universidade Europeia, e é também presidente da Assembleia de Freguesia da Quinta do Anjo, no Concelho de Palmela, eleito pelo PS. Olá João Pedro e bem-vindo ao Geração V. Muito obrigado pelo convite e espero que seja um debate bastante elucidativo e produtivo desse ponto de vista. Vai ser, com certeza. Pois bem, meus caros ouvintes e espectadores, esta semana no nosso grupo de WhatsApp não chegámos a consenso sobre qual deveria ser o tema da primeira parte do nosso programa. Por isso decidi deixar os meus comentadores trazer cada um o seu tema e os restantes vão comentando caso tenham alguma coisa para dizer sobre o assunto. Basicamente hoje é bar aberto. Começamos pelo nosso convidado, João Pedro. Que tema é que trazes para cima da mesa? Pode ser o poder local, Autárquicas, não é? Exatamente. Eu acho que já nos estamos a aproximar das autárquicas, sem prejuízo. Acho que é um momento também de reflexão e de nós conseguirmos perceber como é que nós queremos também organizar o futuro das autárquicas no país. E eu acho que tem que passar essencialmente por termos mais representatividade jovem nas listas, em lugares elegíveis, não só para variação, como para as assembleias municipais, executivos, enfim, e dando mais espaço e mais materialização daquilo que é a voz dos jovens, porque só os jovens conseguem melhor representar os jovens e, portanto, eu acho que o Partido Socialista deve ter isso em mente e em conta, uma vez que, caso contrário, será mais difícil conseguir chegar ao eleitorado mais novo. Porque também aqueles que são mais novos conseguem sentir de uma forma diferente aquilo que são os problemas que atravessam no seu cotidiano e, portanto, mais facilmente se conseguem relacionar e compreender os problemas da juventude. E eu acho que passa também por aí. Depois, eu acho que será muito interessante que nestas próximas autárquicas se consiga e os partidos políticos se abram de uma forma diferente àquilo que são as pessoas, os seus cidadãos, aqueles onde vai trabalhar em conjunto e fazer um programa eleitoral mais participativo. Uma espécie de orçamento participativo, mas em termos de programa eleitoral. Okay. Fazer esse levantamento, encontrar um mecanismo em que se consiga fazer isso, até pode ser através, por exemplo, de fóruns abertos a todos, mesmo não só militantes, mas pessoas que não são militantes, pessoas que moram e residem no concelho, incluindo também aquilo que são as suas propostas e assim ter um documento final que vai a eleições muito mais consolidado, muito mais democrático ainda, e portanto acho que pode ser um ponto positivo também nestas próximas autárquicas. Queria-te perguntar, o PS já tem candidato para o Porto, em Lisboa queres deixar aqui alguma recomendação ou quem é que gostavas que fosse candidato pelo PS? Acho que ainda falta algum tempo, temos que deixar, os órgãos respectivos fazer essa seleção e escolha, naturalmente, e portanto vamos aguardar. Vamos esperar, sim. Gonçalo? Bom, falámos agora aqui de autárquicas, que o João não é, mas eu ia falar um pouco de presidenciais. Não sei que ainda falta, mas vamos ter várias eleições agora. Vamos ter Madeira, em princípio, não é? Vamos ter autárquicas e depois vamos ter presidenciais. Logo a seguir, sim. E eu vi uma capa muito gira, que foi o Almirante Gouveia e Melo ao lado do Dom João II. A revista da Marinha, sim. Pois, a revista da Marinha. E eu achei aquilo surreal, porque é assim, o Dom João II é conhecido como o príncipe perfeito e para mim é o maior português de sempre. Acho que foi aquele que teve a melhor visão estratégica para Portugal e se algum dia fomos os melhores do mundo sem ser no futebol com o Cristiano Ronaldo, foi por causa do Dom João II. E preocupa-me porque o nível de exigência dos portugueses para termos uma espécie de príncipe perfeito baixou imenso. No passado era termos uma rede estratégica comercial a nível global com o Dom João II. Hoje em dia é saber organizar uma estratégia de vacinação. Porque politicamente o Almirante Gouveia e Melo é zero. É zero. Sim, ninguém sabe nada sobre ele. Eu pessoalmente, mas isto é a minha opinião pessoal, eu não gosto de militares na política. Acho que essa época já passou. Se me perguntares, por exemplo, se eu gosto de um Charles de Gaulle ou de um Ramalhianos, gosto, mas havia um contexto para tal. Foi há 50, 60, 70 anos atrás. Hoje em dia acho que isso não se justifica. Até porque, e eu agora vou pegar aqui numa parte um pouco mais politológica, o livro do Platão, da República, isto não se chama assim, eu é que lhe dou este nome, mas há a teoria dos regimes circulares, em que tu tens vários tipos de regimes. Sim. Começas numa sofocracia, que é o regime dos intelectuais, passas para uma timocracia, o regime dos nobres, para uma oligarquia, que na nomenclatura platónica é o regime dos ricos, para a democracia, o regime dos pobres, e a seguir à democracia, o que tu tens é a tirania. E porquê é que tu chegas à tirania?
Porque dentro do regime democrático tu tens um caos de tal forma, que é o que tu vives agora na democracia portuguesa, que te leva, a nível populacional, a querer um tirano para te governar. E eu acho que em determinado aspecto a população portuguesa vê esse tirano em Almirante Gouveia e Melo como viu num passado em outro tipo de circunstâncias. Não o querendo comparar a Salazar, mas a comparação entre a altura da Primeira República Liberal com aquilo que tu vives hoje em dia é muito similar. É romper com o status quo, não é? Não diria que é romper com o status quo, simplesmente é uma reformulação do status quo numa persona mais autoritária, porque o status quo percebe que precisa de uma pessoa mais autoritária. E eu não gosto do Almirante Gouveia e Melo por essa questão militar. Acho que as coisas não se devem misturar, nomeadamente no tipo de regime que nós temos em Portugal. O Presidente da República não tem uma função propriamente executiva, tem uma função moderadora. Portanto, se estivéssemos num regime presidencialista, mas nem é o caso, tem uma função moderadora. E eu honestamente não vejo conhecimento nem causa política no Gouveia e Melo para isso. Acho que o Gouveia e Melo está a padecer de uma sorte muito grande, que é o facto de ter concorrentes extremamente fracos, porque eu olho para o lado do Gouveia e Melo em termos de possíveis candidatos e vejo o Marcos Mendes, enfim, nem o próprio partido gosta dele, não me levem a mal. Depois vejo o António José Seguro, que foi apunhalado por pessoas do próprio partido. Vejo o Gouveia e Melo, que não tem partido. Portanto, isto significa que é também uma falência dos próprios partidos políticos em Portugal. Eu até Gonçalo, só uma coisa, é que se pode ser uma falência ou pode ser o facto de ainda estarmos tão longe das presidenciais, ainda termos umas autárquicas antes de chegarmos às presidenciais e os partidos ainda não se terem organizado e chegado à frente com candidatos. Eu tenho esperança que nós tenhamos candidatos, pelo menos à esquerda, que façam frente à popularidade do Gouveia e Melo, neste caso, porque o Gouveia e Melo é diretor de esquerda, também ninguém sabe muito bem, não é? Pois, não, mas repara, não só viu ainda nada, não é? Uma ideia, ou seja, concreta, não é? Queria saber, João Pedro, o que é que achas deste protocandidato Gouveia e Melo? Já agora, aliás, à luz das sondagens, supostamente é aquele que está mais à frente na corrida, não é? Mas ainda falta muito tempo. E as sondagens também não são 100% fidedignas, não é? Mas achas que o PS apoiaria? Agora, eu acho que o PS é um partido plural e eu acho que, desse ponto de vista, acho que deve ter um candidato próprio e tentar, naturalmente, garantir uma maior coesão à esquerda e ter um candidato forte de esquerda. Eu acho que isso é algo que pode ser galvanizador e auxiliar, digamos, a captar um eleitorado não só se calhar mais à esquerda, mas também mais ao centro. E, portanto, tentar encontrar um candidato que consiga reunir as características de conseguir captar o voto à esquerda e ao centro. Há 20 anos que a esquerda não tem um Presidente da República. Aliás, a doutora Ana Gomes concorreu nas últimas e não teve apoio do PS. Não, exatamente. Mas foi a mulher mais votada até agora, certo? Sim. Mas em relação ao Almirante Gouveia e Melo, a questão é, também o que se sabe aqui fez uma boa gestão na vacinação, na altura do Covid, mas de facto não se lhe conhece uma ideia política. O que é que ele pensa sobre o país? Que tipo de políticas é que ele é muito vago, gostava de ver implementado? Sim. Ou que tipo de magistratura de influência que gostava de exercer se fosse Presidente da República? Eu acho que é muito vago e omisso. Que é o Presidente da República, não nos podemos esquecer que é o garante da Constituição, portanto é a pessoa que está responsável e, como vimos agora, Marcelo Rebelo de Sousa teve várias incidências aqui nesta conjuntura política, ter de tomar decisões que, nomeadamente, de dar convocar eleições. E não só, eutanásia. Várias eleições. Exatamente, e portanto é importante sabermos, sobretudo, qual é a opinião do Almirante relativamente ao aborto, à eutanásia, porque ainda temos a eutanásia em cima da mesa, que apesar de ter sido descriminalizada, ainda não foi regulamentada. Portanto, como é que esta pessoa se posiciona perante temas que têm sido fraturantes? É isso, claro que vamos essa saber... a função do Presidente da República também, não é? Nós vamos saber isso durante a campanha, se ele realmente for candidato, penso não eu. Sei se vamos saber. Acredito que sim, os debates, e ele não se vai escapar, não é? Não sei, mas hoje em dia os debates têm sido sobretudo sobre isto, sobre a popularidade, o mediatismo, não é? Se calhar vão passar 90% do tempo a falar sobre vacinação, não espero que não. E sobre o serviço militar obrigatório. Espero que não. Nem uma coisa nem outra. Deixa-me só dar aqui uma nota antes de passar a Catarina, que é, eu percebo a questão dos partidos ainda não terem decidido, porque ainda há as autárquicas e possivelmente a Madeira, mas e o João sabe disto, também está dentro de um partido, quando se prepara eleições e candidatos, até mais de um ano antes já se começa a tentar escolher nomes. Não é por acaso que, por exemplo, o Santana Lopes agora foi às jornadas parlamentares do Chega. Pois, o que é que achas disso, Gonçalo? Pois, eu achei interessante porque o Santana Está Lopes a pescar o olho a um apoio do Chega?
Eu acho que sim, porque o Santana Lopes disse que se fosse preciso ele candidatava-se, mas depois no dia a seguir sai uma sondagem ele tem 1%. Pois é. Gonçalo, mas será que estão a preparar nomes ou será que estão a tentar conduzir o mediatismo para outro sítio? Ou seja, até que ponto é que este tema das presidenciais não vem aqui a surgir por 2 razões. Primeira, para tentar afastar algum tipo de foco sobre outros assuntos que estão mal para o governo e segundo ponto, até que ponto é que não estão... Não, estou a falar do Almirante, na questão do Almirante, okay, o facto de estamos a falar tanto das presidenciais e do nome do Almirante. Até que ponto é que também não é uma tentativa de manter o nome do Almirante aceso, não é? Até à altura das presidenciais. Portanto, no fundo, estarmos aqui a tentar tornar esta pessoa relevante aqui neste compasso de tempo. Para ninguém se esquecer dele, porque senão já é 2026, já passou muito tempo desde a vacinação, já ninguém se vai lembrar. Claro. Catarina, bem, o que é que tens a dizer sobre isto? Gouveia Melo, eu acho que já disse isto aqui, eu estou-lhe grata pelo trabalho que ele fez com a vacinação, mas acho que qualquer militar posto naquela posição seria capaz de fazer aquele trabalho. Acho que faz parte das competências de um militar, correto. De um militar em si, não de Gouveia Melo. Portanto, acho que ele não é assim a figura única que parecem querer fazer dele. Portanto, estou-lhe grata, mas espero sinceramente, não quero de todo como presidente, não quero mesmo, e vou ficar muito triste se não tivermos um candidato à altura de lhe fazer frente e de ganhar. É o Santana. Eu por acaso, eu estudei ainda bastantes anos numa escola militar, no Instituto dos Pupilos do Exército, e portanto, ou seja, esse regime militarizado, ou militar, digamos assim, é algo transversal, ou seja, os militares têm mesmo todos essa postura, têm e uma capacidade de sim, logística que de pensamento logístico e de implementação muito bom. Portanto, eu acho que qualquer militar teria feito um bom trabalho. Porque ali deram-lhe uma missão e ele, enquanto militar, tinha que executar a missão. Sim, pragmatismo. Isso. E a primeira pessoa que foi escolhida fez um tão mau trabalho que a pessoa que viria a seguir, não é? Os militares, os militares têm essas características, não é? O pragmatismo, o executar uma missão e, portanto, quando têm um objetivo em mente, têm que cumprir. E, portanto, só que aqui, vamos lá ver, um Presidente da República, um político, tem que ser uma pessoa flexível, ou seja, flexível àquilo que são as ideias, àquilo que é a população, e um Presidente da República vai representar todos, independentemente da condição económica, independentemente da cor política, e eu acho que um militar, não sei se já não vai estar programado, mesmo de forma inata, não é? Aquela questão um pouco mais de inflexibilidade na visão e na forma de fazer as coisas, porque não é um político, não é? Só que eu também acho que as pessoas, e talvez seja isso também o resultado que nós vimos agora nestas primeiras sondagens, que é as pessoas, se calhar, procuram uma pessoa que não seja tão política. Pois, sim. Acho que é muito um fenómeno antipolítico. Exatamente. É um pouco isso. Eu acho que e isto aqui também deve fazer refletir os próprios políticos, que é o que é que está a falhar nos políticos hoje em dia para que as pessoas se revejam menos e cada vez menos na política. E eu acho que os políticos têm que ser cada vez mais transparentes, mais sinceros e assumir os erros quando os cometem, porque os políticos são seres humanos, no final do dia. E eu acho que se houver essa transparência, essa honestidade, as pessoas mais facilmente também se vão relacionar e cumprir naturalmente aquilo que se comprometem. Por exemplo, e nas autárquicas, só que retomando muito rapidamente, nas autárquicas é um bocado isso, que é, às vezes mais vale num programa eleitoral, construir um programa eleitoral com menos coisas, mas coisas que se façam. Porque a única forma de credibilizar uma candidatura é se nós prometermos aquilo que vamos cumprir. Exatamente. Porque caso contrário, as pessoas perdem credibilidade e no final do dia afastam as pessoas da política, daqueles partidos e principalmente os jovens da política. Vamos aqui mudar uma boa dica para o governo nessa. Vamos mudar de tema. Olha, pegando aqui no tema do antipolítico, também podemos regressar à França, porque já temos Catarina vai-nos trazer notícias de França. uma atualização, é que já temos um primeiro-ministro em França, François Bayrou, não sabíamos como é que se dizia o apelido dele, mas por acaso, para mim, eu acho que vai ser muito interessante acompanhar estes próximos passos na política francesa, precisamente por causa dessa teoria do antipolítico e do antissistema, porque eu acho que disse isto aqui no episódio passado, os políticos que crescem com base na política do antipolítico depois correm o risco de ficar reféns dessa mesma política, e isso é o que está a acontecer a Le Pen. Portanto, Le Pen, quando mandou o governo abaixo, foi para agradar àquela sua base eleitoral mais sólida, mais inicial e de antissistema, mas ao fazer isso
também afastou aqueles eleitores mais moderados que querem estabilidade e aqueles que ela conquistou com o caminho que fez de tentar tornar o seu partido um partido mais respeitável, mais institucionalizado. E, portanto, ela agora vai se ver nessa encruzilhada outra vez. Ela vai ter exatamente que tomar a mesma decisão, porque a esquerda também já disse que vai apresentar uma moção de censura a este novo primeiro-ministro e, portanto, vai ser muito interessante ver como é que ela vai sair desta encruzilhada que lá está, ela própria criou. Gonçalo, o que é que achas? Eu acho que isto é uma tentativa de último resgate do próprio Macron para tentar salvar aquilo que inevitavelmente vai acabar em França e também no resto da Europa, que são os partidos tradicionais ao centro. Ou seja, eu não estou a dizer que o centro político vai acabar, estou a dizer é que o status quo do centro ideológico, o centro-esquerda, como os conhecemos, vai acabar. E isto é uma excelente oportunidade para o centro-esquerda e para o centro-direita perceberem que têm que se reformular completamente. Talvez não serão esses partidos, até porque os partidos do centro-direita francês têm 5% nas eleições legislativas e 7% nas presidenciais, não é? Portanto, não têm salvação. Mas teriam que aparecer novos projetos? Novos projetos, da mesma forma que em Portugal apareceu o Chega à direita, ou há 20 anos o Bloco de Esquerda à esquerda, ou em França o Rassemblement National, enfim, vários exemplos, ou a AfD na Alemanha à direita, ou outros partidos que agora também surgem até à esquerda. O centro ideológico estagnou. O que me leva a pensar que, até de um ponto de vista civilizacional, quem é conservador não é quem está à direita. Quem é conservador, no caso hoje em dia na civilização ocidental, são os partidos de centro. Porque querem conservar aquilo que já estava implementado, que é o status quo do centro ideológico. Portanto, enquanto os partidos de centro, quer na França, do centro-esquerda ao centro-direita, ali naquela região ideológica do ensemble do Macron, não compreenderem que têm que se reformular, ou então aparecerem novas forças políticas com um discurso diferente, revigorante, talvez um pouco mais ao centro, mas antissistema, o centro está condenado a falhar completamente. Mas Gonçalo, não vamos aqui desviar o termo de conservador na política, porque o ser conservador não é... Não, civilizacional, é institucional. Ok, porque ser conservador, ou seja, os partidos ao centro não são conservadores. Certo, daí o civilizacional e institucional. Certo. Okay. Porque quando, é que se nós começamos aqui a baralhar os termos, a coisa pode ficar um bocadinho mais perigosa. Joana, quero saber tu o que é que achas sim? Eu queria trazer um bocadinho o tema da Síria, só uma pequenina nota, não sei se temos muito rápido, tempo. temos um minuto. Um minuto, pronto. Queria só, ouvi uma expressão muito interessante, triste, mas interessante, sobre a Síria, sobre o que está a acontecer na Síria, e a expressão era que a Síria é como se fosse uma carcaça no meio do Médio Oriente, à espera de abutres, que é verdade, no fundo, o que está a acontecer. A Síria neste momento está a ser atacada por Israel, não é? Há a boleia do argumento de que, ou da narrativa, de que é preciso tomar conta das armas que ficaram após a queda do regime, que aconteceu esta semana. E, portanto, parece-me que no Médio Oriente as coisas se complicaram. Portanto, houve uma libertação do regime ditatorial que existia na Síria, sim, mas agora o que é que vai acontecer a seguir e como é que isto vai ser aproveitado dentro da conjectura já bastante complexa que existe zona, no Médio Oriente. E, portanto, também não esquecer que dos grupos dos rebeldes que levaram a cabo a queda do regime, temos o principal grupo é o HTS, que era um grupo que é liderado por um ex-combatente da Al-Qaeda. Portanto, os próprios rebeldes que conseguiram deitar abaixo o regime não é uma queda de um regime como nós estamos habituados aqui no Ocidente, que é as pessoas da libertação, da liberdade é que ganharam, não é bem isso. Portanto, estou bastante preocupada com o futuro da Síria e como é que isso vai afetar todo o Médio Oriente, mas o que é facto é que está a ser bombardeada por Israel. Passando agora às recomendações, vou pedir à Catarina, à Joana, ao Gonçalo e ao João Pedro para fazerem a sua sugestão da semana. João Pedro, começamos por ti. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Sei que tens uma recomendação especial a fazer. É verdade. Escrevi há pouco tempo uma obra, portanto, o impacto da inteligência artificial nos direitos do titular de dados pessoais. Muito bem. Portanto, e também outro livro que eu gostava de recomendar, o Nexus, do Harari, um livro também muito bom relacionado com o tema, sobre as redes de informação desde o seu início até aos dias de hoje. Eu acho que são dois livros bastante atuais e presentes, aliás, porque a inteligência artificial já faz parte da nossa vida e cada vez vai fazer mais. Onde é que as pessoas podem adquirir o teu livro? Medina, online, okay, podem adquirir. Mas, muito resumidamente, eu acho que estes dois livros são importantes porque refletem e são sementes sobre aquilo que é a inteligência artificial, sobre o impacto que tem nas nossas vidas, mesmo sobre aquilo que são os nossos direitos enquanto titulares de dados pessoais, e, portanto, sistemas como o ChatGPT, enquanto um chatbot que muita gente utiliza, e o Gemini, por exemplo, da Google,
tem que respeitar exatamente não só o RGPD, como agora também tem que respeitar o próprio regulamento da União Europeia sobre a inteligência artificial. E aliás foi um tão bom precedente que no Brasil ainda esta semana, no Senado, foi aprovada também uma lei sobre a inteligência artificial, exatamente para regular a inteligência artificial também no Brasil, e eu acho que isto é importante, mas a regulação não deve sim estrangular a inovação, deve ser equilibrada, e portanto fomentar e estimular a inovação deste tipo de sistemas, e Portugal aí também pode apostar bastante em laboratórios, por exemplo, para a criação deste tipo de sistemas que se chamam, por exemplo, as sandbox, mesmo ambientes de testagem para a criação deste tipo de mecanismos e instrumentos, e portanto acho que fica a recomendação. Exatamente. Obrigado, João Pedro. Gonçalo? Eu vou recomendar, já que estávamos a falar aqui da Síria, Sim. o Porque Falham as Nações, de James Robinson. Porque é que umas resultam, porque é que outras não, até dentro do mesmo contexto. Portanto, acho que é. Já vais pegar neste tema também, já pego. Joana? Eu vou recomendar um espetáculo de teatro que se chama Querido Evan Hansen, que está no Teatro Maria Matos até fevereiro e, portanto, fala sobre saúde mental, sobre a questão do suicídio. É um musical, acho que é muito giro. É uma adaptação de um espetáculo inglês e até dia 25 de dezembro tem 20% de desconto na compra dos bilhetes, por isso é um bom presente de Natal. Vão ao teatro, nós já fomos aqui ver este espetáculo e gostámos muito. Muito bem, obrigado, Joana. Catarina? Eu vou recomendar um documentário que está na Netflix que se chama A Conspiração Consumista, e eu ainda estou a meio, mas está-me a parecer muito bom e faz-nos refletir muito sobre os nossos hábitos de consumo e sobre aquilo que... A palavra mais importante dos 3 R's é mesmo reduzir. Ok, muito obrigado. Catarina, vamos passar agora para a Joana. Que tema é que nos trazes para a segunda parte? Eu fiquei um bocadinho indecisa porque aconteceu muita coisa aqui em Portugal, temas, claro. Queria dar aqui uma nota primeiro sobre a Ana Peleteiro, a atleta espanhola que fez uma denúncia sobre abusos do seu ex-namorado, e essa foi a notícia, foi assim que a notícia surgiu nos mídia. Mas crê-se que o ex-namorado seja Nelson Évora, porque, ou seja, crê-se, não que ela tenha dito isto, ainda não sabemos. Não sabemos, mas esta atleta teve apenas um ex-namorado e o namorado atual, e portanto o ex-namorado único que ela teve é Nelson Évora. Nelson Évora já vai dizer que não, que Nelson não era disse sobre que ele. não, e ela depois repostou com um story nas suas redes sociais a dizer que sobre as pessoas que mentem, são cínicas e etc. Portanto, está tudo a entender que é o que ela está a acusá-lo a ele. Mas aquilo que me choca aqui, não sabemos se quem é que tem razão, o que é verdade, o que é que não é verdade, se é sequer Nelson Évora ou se é outra pessoa. O que me choca aqui é a omissão, primeiro, do nome dele. Foi preciso quase as pessoas nas redes sociais terem começado a fazer um mais um, e depois, sobretudo, os comentários que surgiram. Porque ela não veio dizer, Joana, não é? Ela não veio dizer, Pronto, sim, mas ou seja, nem os mídias disseram que os namorados dela foram este, aquele ou outro. Mas tudo bem, para mim aquilo que me choca realmente são os comentários das pessoas nas caixas de comentário ou na rede, no X. A dizer se consentiu dormir com ele, porque aqui a queixa é que ele teria, portanto, o ex-namorado dela teria relações sexuais com ela durante a noite enquanto ela dormia, e há muitos comentários a dizer dormias na posição certa, coisas muito, muito chocantes. Tipo, se consentiste dormir com ele, então isso já é o consentimento que é preciso, umas conta todas contam um pouco, bom, coisas assim muito, e de mulheres, comentários destes feitos por mulheres e por homens, e portanto acho que é mais um capítulo, não é? Mais uma vez nós vemos que a misoginia é tão acentuada e a forma como as pessoas muitas vezes falam cheias de ódio. Também nós sentimos isso, não é? Neste programa, nas caixas de comentário, portanto isso já é o beabá de quem se expõe de alguma maneira. Depois queria também falar sobre o próximo capítulo dos bombeiros, não é? E portanto os bombeiros, agora o próximo movimento foi uma ameaça que fizeram ao governo de que se não retomassem as negociações, se os sindicatos não retomassem, ou seja, o governo não aceitasse retomar as negociações com os sindicatos até janeiro, que iriam convocar uma nova manifestação e desta vez dessem até uma consideração de poderem chamar os bombeiros espanhóis, e que eles já disseram que sim, que vêm ajudar, e espera-se milhares de bombeiros na rua. Portanto, a mim assusta-me, porque nesta manifestação que aconteceu, nós tivemos bombeiros a soltar tochas e a dizer que queriam colocar na rua o ambiente de fumo, que é para as pessoas perceberem o que é que eles vivem, não é? Quer dizer, se toda a gente que se vai manifestar quisesse reproduzir na rua, então não é? Se os médicos quiserem manifestar-se, como é que vão reproduzir o seu ambiente de bloco operatório dentro no meio da rua, não é? É assim um grupo
que em termos de manifestação está um bocadinho fora do que é para de como é que se manifestam, e pronto, estão a ameaçar o governo, estão a fazer frente ao governo. Marcelo Rebelo de Sousa já veio dizer que espera que realmente as negociações retomem, mas acho que o governo está aqui numa situação complicada, porque agora se cede a esta ameaça, perde a mão. Perde mão na situação, mas também se não cede vai interromper as negociações até quando? Até fevereiro, até março, até quando? E no meio disto tudo há bombeiros que realmente não estão no meio desta manifestação desenfreada e ilegal, que não estão a conseguir ver os seus direitos a ser tutelados. Portanto, acho que sobretudo para essas pessoas é grave. E depois, para terminar, queria só dizer que no que diz respeito à corrupção, não é? Porque esta semana houve um dia da corrupção. Quero só dizer que o Chega, portanto, a Câmara Municipal de Santarém aprovou um plano anticorrupção com voto contra do Chega, não é? Portanto, a vereadora do Chega, o Chega que é este partido que diz que é tanto a favor, uma das suas bandeiras é anticorrupção e não se pronunciou sobre o plano de anticorrupção na Câmara de Santarém. É porque às vezes isto passa, não é? O poder local muitas vezes passa à volta dos mídias, mas isto aconteceu, há um artigo no Jornal do Mirante, portanto se alguém quiser ir confirmar, tudo bem, porque realmente é uma coisa que está a passar ao lado. Fica a tua nota. Pronto, e é isso. Obrigado, Joana. Vamos passar para a Catarina. Que tema é que... Eu gostava de trazer aqui um tema que à primeira vista pode não parecer político, mas é puramente política, que é a FIFA veio anunciar os seus próximos mundiais, para além de termos cá em Portugal 2 ou 3 jogos, temos em 2034 na Arábia Saudita. Pronto, isto... E é sobre isso que te vais focar, não é? Sim, porque é assim, de facto aconteceu muita coisa esta semana, mas como também já vamos abordar os outros temas, eu não queria deixar isto passar, que é, depois do que a FIFA já fez com o Mundial no Qatar, ainda não está satisfeita e de facto anuncia mais um Mundial num país que não respeita os direitos humanos. Portanto, olhamos para a Arábia Saudita, é um país que não respeita as mulheres, os direitos das mulheres, não respeita a liberdade de expressão, não respeita os homossexuais. É um país onde as pessoas são condenadas à morte por tweets que publicam. Portanto, é este o nível que nós estamos a fazer, é este o nível de país que nós estamos a falar. Mas o dinheiro fala sempre mais alto. Precisamente, e é este o sítio onde vai ser o melhor Mundial de sempre, segundo Cristiano Ronaldo. Pois, o que dizer de Ronaldo, que diz... Envergonha-me, sinceramente, porque... No mesmo dia que temos a notícia que também vamos ter em Portugal, não é? Sim, para não falar disso, mas é que isto ainda é mais grave, é porque, para mim, o Cristiano Ronaldo é um símbolo da nossa nação, obviamente, e portanto, quando ele vai para o mundo inteiro dizer uma frase destas e ser um embaixador, no fundo, do Mundial naquele país, mas não é só ele, é mesmo a nossa própria federação em participar e em aceitar que isto seja assim, a nossa e todas as outras. Eles estão não só a desvalorizar os direitos das pessoas que vivem nestes regimes e que são atentados todos os dias, mas depois, a mim, enquanto adepta, eu fico-me a perguntar, será que os direitos das mulheres não importam? Porque quando tu dizes que está tudo bem em fazer um Mundial num país destes, é dizer, no fundo, a todos os fãs de futebol que de facto, os teus direitos podem importar só até um certo montante de dinheiro. Pois. E só gostava de dar aqui esta nota, que é até quando é que a FIFA vai continuar com esta política, porque não esqueçamos que em 2018 fez um Mundial na Rússia, para apenas 4 anos depois estar a banir a Rússia de todas as competições, as equipas russas de todas as competições, e a UEFA estar a pôr uma frase a dizer paz antes dos jogos. E temos no Qatar também. Sim, mas portanto, aqui já houve um exemplo de como isto correu mal. Em 2018 a Rússia já tinha invadido a Crimeia e isso não importou. Depois aconteceu o que aconteceu. Portanto, a hipocrisia é gritante, a diferença também. A FIFA tornou-se numa empresa de limpeza, é o que eles são, e pronto, eu estou muito desiludida enquanto adepta de futebol, enquanto mulher, enquanto tudo. Estou desiludida. Obrigado, Catarina. João Pedro, queres comentar algum destes temas ou queres trazer outro tema? Por acaso há aqui questões também interessantes. E se calhar começava pela questão das redes sociais. Eu acho que aqui a regulação das redes sociais, eu acho que deve assentar no seguinte. Eu acho que as plataformas digitais devem ter algum tipo de sistema de inteligência artificial que consiga fazer um fast-checking daquilo que... Um filtro, não é? Isso. Sim, ou seja, não é eliminar os comentários, ok? Mas sim... ocultá-los? Aquilo que seria, se aquela informação que aquela pessoa está a dizer é ou não é, ou corresponde ou não corresponde à verdade. O que já acontece é o Instagram, por exemplo, ocultar comentários. Mas isto são opiniões, isto são opiniões, ou seja, aqui depois entramos no espaço de liberdade de expressão. E aí exatamente. E da ofensa. E nós temos, por exemplo, certo, mas por exemplo, tu tens, e está estabelecido no Código Penal, não só difamação, como injúria, calúnia, etc.
Ou seja, que essas pessoas, naturalmente, que cometendo esse tipo de crimes, podem ser chamadas à justiça para esse efeito. Agora eu percebo, é que às vezes o Twitter, por exemplo, é um ambiente tóxico, às vezes. Aliás, eu vou dizer mesmo, eu não uso praticamente o Twitter. Fazes bem. É uma rede social, mas pronto, lá está, isso depois cada um, dentro da sua liberdade, escolhe utilizar ou não utilizar. Mas acho que um fast-checking automático, conseguisse fazer essa filtragem, poderia ser algo que, digamos, as pessoas conseguissem tomar uma decisão ou perceber efetivamente se aquilo que está a ser dito corresponde ou não corresponde à verdade. Mas isto depois pode entrar noutro problema montante, que é, e quem é que desenvolve o algoritmo específico que vai fazer essa filtragem? Sim. Quais são os valores do algoritmo, não é? Exatamente. Exato. Quem é que está por detrás? E qual é que é a ambição daquela pessoa? Não sei se quer o Elon Musk por trás. Ou seja, isto aqui, digamos, pode ter um resto de mangas. Agora, eu acho que a inteligência artificial, e eu aqui pegando e puxando um bocado a brasa à sardinha, mas dizer que a inteligência artificial tem aqui uma interseção muito grande, mesmo na construção de políticas públicas. Por exemplo, eu conheço uma empresa que está a desenvolver uma aplicação que tem, por exemplo, uma funcionalidade de fiscalizar ou ajudar a fiscalizar, por exemplo, obras ilegais que estão a ser feitas, por exemplo, no município. E aquilo, com auxílio também de satélites, consegue, de X em X dias, passa naquela zona e percebe, identifica se estão ou não a ser feitas obras ilegais. Ou seja, isto com recurso a um sistema de inteligência artificial. E isto pode ser muito útil, por exemplo, para o combate a este tipo de situações, de obras ilegais, por exemplo, em solos que não são permitidos a construção, ou até mesmo, por exemplo, utilizar este tipo de sistemas, e drones mesmo, para fazer a vigilância, por exemplo, das serras. Por exemplo, o Concelho de Palmela tem muita deste tipo de obras ilegais? Não, desse ponto de vista, isso, de zonas desprotegidas, exatamente. E portanto, utilizar, e nós tivemos um grande fogo há uns tempos na nossa serra, e portanto nós conseguirmos usar drones para fazer essa, digamos, vigilância, por forma a conseguirmos auxiliar as autoridades e alocar os recursos suficientes àqueles pontos específicos, acho que poderia ser também muito proveitoso. E depois nós também já assistimos, por exemplo, nos Estados Unidos, à construção de casas com impressora 3D. Exato. Muito mais rápido, muito mais eficiente, e portanto eu acho que os próprios municípios podem também fazer um levantamento de custos e perceber se conseguiam, por exemplo, isto pode ser se calhar algo interessante, que era a construção que eles fizessem, se fosse através também deste tipo de sistemas, portanto, construção 3D, e depois colocar essas casas, por exemplo, uma parte para arrendamento e outra parte, por exemplo, conjuntamente com as cooperativas, por exemplo, para que os jovens pudessem comprar, adquirir a um preço controlado, digamos assim, mais baixo. Para fechar, João Pedro, sim. E portanto, também por último dizer que quando falamos também dos bombeiros, naturalmente que é uma profissão que tem que ser muito mais valorizada, mas eu acho que nós não falamos num ponto fundamental. Que é? A única forma de nós conseguirmos aumentar salários, porque isto é muito bonito dizer, vamos aumentar salário, mas isto é um chavão. E portanto, se nós não conseguirmos pensar primeiramente e previamente como é que vamos desenvolver o país economicamente, não vale a pena estar a falar em salários. Porquê? Porque vai ser uma utopia. Porque, ou seja, o governo, é verdade, pode aumentar os salários mínimos por decreto, mas o salário médio não só por decreto. Temos que conseguir pensar em políticas de desenvolver economicamente o país, conseguindo que as nossas PMEs consigam crescer para grandes empresas, se essa for a sua vontade, ter um ambiente fiscal também atrativo desse ponto de vista, em contrapartida, naturalmente, que os trabalhadores também tenham um melhor rendimento. Mas caso contrário, se as empresas não tiverem uma boa produtividade, uma grande produtividade, mais lucros, como é que também vão distribuir aquilo que não têm? E portanto, eu acho que não podemos ser anti-empresas, devemos trabalhar com o setor privado, com as empresas, porque é uma soma positiva. Tanto as pessoas como as empresas vão ganhar, e no final do dia quem ganha é o país. Muito bem. Gonçalo, agora para terminar, tem 2 minutos. O João fez-me gostar de ouvir do que alguém do PS disse. Já viste? O Bernardo ia adorar estar aqui na parte da inteligência artificial. Esta parte aqui, 2 minutos, poder de síntese. Síria. Muito sucintamente, eu só queria dar uma nota, porque foi noticiada em vários órgãos de comunicação social a palavra liberdade.
na Síria. O regime de Bashar al-Assad cai, Golpe de liberdade. Estado, sim. É assim, eu não sei até que ponto é que o Al-Golani é uma espécie de Ramalhianos ou de Mário Soares do Médio Oriente, devido um bocado, não é? Pois. Porque alguém, como a Joana disse anteriormente, que tinha ligações à Al-Qaeda, é um statement forte falarmos em liberdade, até porque a Síria, se nós olharmos para o mapa do país inteiro, está dividida em 4 partes. Tínhamos a parte controlada pelo governo de Síria de Bashar al-Assad, com o apoio da Rússia e do Irão. Ao mesmo tempo tínhamos a parte do Nordeste controlada pelos americanos, com o apoio, ou melhor, pelos curdos e pelos americanos, com o apoio americano, que também podem dizer que era pela questão da liberdade e etc, mas coincidentemente era a região do país com maior quantidade de petróleo, não é? Coincidência. Exato. O petróleo e a liberdade normalmente para os americanos são sempre assim nestas dinâmicas. E depois havia a região controlada pelos rebeldes, não é? Pelo HTS, pela parte mais radical, que era apoiada em determinada instância direta pela Arábia Saudita e pelo Qatar, regimes nada autocráticos, e indiretamente pela Turquia. Só que a Turquia é interessante só para dar aqui esta síntese, porque a Turquia apoiava esta parte dos rebeldes, mas não propriamente com o interesse próprio, era mais com o interesse de combater os curdos que são apoiados pelos americanos. Ok. Porque internamente dentro da Turquia há até a formação de um partido político que é considerado terrorista pelo próprio governo turco, que é o PKK, se não estou em erro, que é assim a nomenclatura do mesmo, que tem o objetivo de criar uma nação curda. E os curdos, etnicamente falando, se não estou em erro, são o maior povo do mundo, em termos numéricos, sem um país. Alicerçado a eles próprios. Portanto, a situação na Síria é mesmo muito complexa. Nós temos estes 4 lados, 3 lados, mais um. E esse lado toda a gente combate, que é o ISIS, o Estado Islâmico, que todos os outros 3 lados, do Bashar al-Assad, os americanos e os árabes, o HTS, seja o que for, combatem. Portanto, situação muito complexa. Infelizmente vamos voltar de certeza ao tema Síria. Sim, a nas Síria vai próximas voltar semanas. porque aquilo é um ninho de ratos, figurativamente falando, não é? Como o Afeganistão, quase. Vamos ver. O nosso Impérios tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa, Catarina Doré e João Pedro Leitão. Temos encontro marcado todas as sextas às 21 horas e estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.